Olá amigos, boa noite, que a paz do Cristo esteja com todos, hoje, agora e sempre. Hoje nós vamos estudar o capítulo número 13 do Evangelho de Mateus, no versículo 20, a parábola do semeador. A parábola do semeador é explicada pelo próprio Cristo, nos versículos constantes. Nós separamos hoje o versículo de número 20, que diz para nós o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, imediatamente, com alegria. A palavra do semeador diz o seguinte: eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador ao qual Jesus está se referindo? Semeador é todo aquele discípulo do Cristo que, através do conhecimento, aprofundou no entendimento, compreendeu e saiu para a vivência. Então, aquele que vive o Cristo integralmente nos seus ensinamentos, ele é considerado um semeador. Portanto, nós podemos ser semeador através da palavra, através do trabalho, através das inúmeras atividades em favor do próximo, através da caridade. Fora da caridade, não há salvação. O versículo de número 20 diz para a gente o seguinte: imediatamente ele recebeu a palavra com alegria. Quem recebeu foi o semeado e não o semeador. Então Jesus Cristo está trazendo para nós a explicação que aquele discípulo que não é um discípulo considerado semeador, ele é um discípulo raso. Ele é um discípulo que ele recebe as informações com muita paixão. E isso denota que essa paixão, ela se mistura no sentido de coisas espirituais com coisas materiais. E nós não podemos deixar o mesmo sentimento para as coisas do nosso dia a dia com os ensinamentos evangélicos, ensinamentos espirituais, porque são muito mais profundos. E o discípulo do Cristo, aquele que às vezes chega na doutrina espírita e ele se vislumbra com as coisas bonitas, com os esclarecimentos, com as justificativas que passam a fazer valer um entendimento mais profundo, ele se alegra rapidamente, ele é raso, e quando chega às primeiras dificuldades, ele deixa de ser aquele semeador ao qual ele estaria proposto. Por quê? As dificuldades fazem com que ele afaste-se. Quando a gente olha para essa parábola, ela está completamente em consonância com o estado vibracional do planeta Terra. Dentro da classificação espiritual, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, ou seja, neste planeta habitam espíritos imperfeitos que vão passar pelas expiações e pelas provas. Só que provas e expiações são coisas distintas, mas a gente não consegue saber em qual momento efetivamente a gente se encontra, se é de prova ou se é de expiação, porque elas se confundem. A única forma, talvez, que a gente teria de estar mais bem definido em qual momento nós estamos vivenciando é se nós tivéssemos a mediunidade mais aflorada, nós tivéssemos a possibilidade desse contato com o mundo espiritual, e aí o esclarecimento chegaria para nós. Mas isso também pouco importa, porque a nossa caminhada independe da gente saber se nós estamos numa situação ou em outra, porque às vezes as duas coisas acontecem junto. A expiação, no sentido de aprendizado novo para aquele espírito, e provação daquilo que ele já conhece, nesta ou de vidas passadas, porque nós somos espíritos reencarnantes de milênios, de inúmeras reencarnações, e precisaremos ainda caminhar muito para que possamos alcançar o almejado estado de progresso espiritual dentro das leis espirituais. O solo rochoso
normalmente é um solo raso, onde a semeadura ela tem dificuldade para se estabelecer. Assim também é considerado aquelas pessoas que se vislumbram com qualquer coisa, ou seja, são pessoas que se apaixonam facilmente. E a gente consegue ver que há companheiros dentro da doutrina espírita que eles chegam com muito gás, vou fazer, vou mudar, e isso e aquilo, mas na primeira dificuldade que começa a aparecer, esse companheiro já começa a desanimar. E muitos de nós, aqui podendo até se encontrar claramente dentro desse versículo, as dificuldades fazem com que a gente esmoreça, que a gente encontre desânimo, e a gente às vezes deixa de ouvir aqueles que têm um pouco mais de experiência, né? Que já estão há mais tempo caminhando, sendo forjados, como diz dentro do Espiritismo, né? O espírito forjado na dor é um espírito que se torna semeador do Cristo, porque mesmo sabendo que ele está praticando o bem através da caridade, seja ela falada, escrita, a mão na massa, nenhum de nós está liberado, nenhum de nós temos o privilégio de não sofrer. Não há nenhuma garantia para nós que estagiamos aqui na Terra que teremos algum privilégio em relação à nossa caminhada porque nós nos tornamos semeadores. Pelo contrário, quando a gente olha a história de Jesus com seus discípulos, com seus apóstolos, eles sofreram muito. E Paulo, que foi um dos apóstolos que se converteu ao extremo, deixando de ser perseguidor para ser seguidor, ele é uma imagem, ele é um exemplo desse discípulo que realmente sofreu e acabou, né, passando por inúmeras dificuldades justamente para vivenciar o Cristo no seu dia a dia. E isso não faz diferença para nós também. Se nós estamos num estágio diferente daqueles apóstolos, nós também passaremos por esse grau de dificuldade. E fica muito claro quando a gente olha, por exemplo, as histórias mais próximas de nós, que é com Chico Xavier, com Maria Teresa de Calcutá e outros companheiros que passam por essa jornada sem privilégio, passaram pela provação, já com conhecimento, vieram para aquele trabalho, né, e seguiram firme dentro da fidelidade com o Cristo. Pois bem, quando a gente vai entender em qual situação nós nos encontramos para que nós estejamos prontos para nos tornarmos um semeador, nós vamos entender que nós passamos por um pilar que ele é constituído de três situações. Ou seja, nós passamos pelo conhecimento, nós passamos pelo entendimento e, por último, nós passamos para a compreensão. O entendimento é quando essa semente ela está solidificada dentro de nós, nós já estamos com conhecimento e entendimento daquilo que está sendo nos oferecido, que está sendo nos explicado. Então, nós vamos para a vivência através da compreensão. Então, tornamos o semeador do Cristo porque nós vamos vivenciar a sua lei, o seu ensino, a lei de Deus, o seu ensinamento para com o próximo. Então, sermos firmes nesse momento ímpar pelo qual o planeta passa, de pandemia, é interessante que esse capítulo, bem como esse versículo, se aconchega bem. Nós precisamos ter força, nós precisamos acreditar e seguirmos firmes, em solo firme. Aquilo que nós já temos dentro de nós de conhecimento tem que fazer diferença, porque nós estamos dentro de uma situação em que ela exige de cada um de nós altivez, que nós sejamos firmes na nossa caminhada e estejamos prontos, inclusive, para auxiliar aqueles que estão encontrando dificuldades. Nós temos visto aí pelas informações na mídia, né, de conhecimento de alguns companheiros, que o momento está trazendo depressão,
está trazendo abalos emocionais, está trazendo dificuldades de relacionamento, e é justamente esta é a proposta pelo qual nós passamos nesse momento, de sermos firmes no nosso conhecimento, sermos firmes no nosso propósito, de tal forma que a gente vai fazer, nós vamos colocar a vivência daquilo que nós temos como entendimento e compreensão. Nós temos um companheiro que é o Simão Pedro, ele fala para nós que existe 4 fases distintas do Espiritismo. Ou seja, é quando você entra no Espiritismo, quando o Espiritismo entra em você, quando o Espiritismo sai por você e, por último, quando o Espiritismo sai de você. Essa última condição é a condição do semeado, do discípulo considerado raso, com pouca profundidade. Ele recebe imediatamente os ensinamentos do Evangelho com alegria, com paixão. E logo quando a situação já se mostra no primeiro contato de dificuldade, ele é aquela semeadura onde não floresce os ensinamentos que ele tem. E hoje a gente vê isso claramente, que nós, com conhecimento, às vezes frequentando o Espiritismo, às vezes a gente titubeia, né? E a gente precisa aprender que o próprio ensinamento do Cristo nos faz a informação de que orai e vigiai sempre, porque as quedas é inerente à nossa condição de imperfeição. Então precisamos estar firme com o propósito naquilo que nós viemos aqui, que o nosso planejamento possa ser cumprido, inclusive, né, lembrar que a lei de ação e reação, ela vai fazer com que todos nós respondamos por aquilo que nós escolhemos. A nossa semeadura é o que nós vamos colher. Então, diante dos ensinamentos dessa noite, fica muito claro para cada um de nós que a importância dessa firmeza de caminharmos em solo firme e não pedregoso. A condição que a gente se encontra hoje, de imperfeição, nós vamos ver uma citação de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, em que ele vai colocar para nós, no capítulo 86, o título Não Te Inquietes, e diz o seguinte, que não estejais inquietos por coisa alguma. É uma das cartas de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, item 6. Pois bem, o que Emmanuel, com conhecimento, com propriedade, vem nos dizer? Ele diz que a observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias, não só para aquele tempo. Que ninguém esteja inquieto por coisa alguma, porque, em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Ou seja, essa inquietação, como espíritos que nós somos e estamos vivendo esse momento de dificuldade, mostra que nós precisamos estar realmente centrados no ensinamento. O momento está dentro das leis naturais, dentro do que aquilo que é planejado para nós, e está em linha com o planeta, né? A vibração é uma vibração de um planeta imperfeito, onde é exigido de cada um de nós atestar a nossa fé, o nosso conhecimento e a nossa firmeza. Portanto, companheiros, eu aproveito para agradecer pela oportunidade, né? E possamos seguir em frente com essa lição, né? A parábola do semeador, ela é uma parábola muito interessante, ela vem sendo explicada pelo próprio Cristo nos seus demais versículos, e a gente pode aprender que a cada dia a gente tem que aprender um pouco mais. A cada dia nós precisamos vivenciar um pouco mais. E a cada dia é um novo dia, é uma nova oportunidade da gente se fazer diferente do que a gente era. Nunca é tarde para a gente mudar. Que esse momento ímpar, esse momento de dificuldade que nós estamos passando, possa ser, com certeza, para todos nós, né, um momento de concretização, de solidificação do nosso espírito. Porque assim nós vamos crescer,
podendo ajudar os próximos e acreditando que nós não somos infalíveis. Não há nenhuma situação que nos coloque com privilégio dentro da lei de Cristo, da lei de Deus, desculpa. Ou seja, nós temos que seguir em frente como qualquer um outro espírito que se encontra nessa caminhada, porque o futuro que é reservado para cada um de nós, ele não tem privilégio para nenhum. Ele é dado por esforço, ele é dado por merecimento e por trabalho. E que, quando a gente analisa essa parábola, nós podemos ver que ela vai falar para nós de um momento passado, de um momento presente e de um momento futuro. Aquilo que nós sabemos, que nós fomos lá atrás, o que nós somos hoje, vai se constituir no que nós seremos amanhã. A nossa semeadura de hoje é a nossa colheita de amanhã. Eu agradeço a todos, que a paz do Cristo fique com todos e que assim seja. Amém.